aí a gente combinou, gente, nos bastidores, que a gente ia falar sobre feedback. Isso. Então, e qual a importância para as empresas? Primeiro, eu gostaria que você dissesse o que é feedback, né? Para quem não sabe, e por que é tão importante. Claro. Eu vou começar pelo que é feedback. Feedback é o retorno para alguém sobre um determinado trabalho, uma atividade, algo que a pessoa fez ou deixou de fazer. E eu vou dar um retorno para ela, o feedback. Eu vou falar sobre aquela atuação. Seja um feedback positivo, construtivo ou até um negativo. Então, exemplo, o meu colaborador tinha que fazer um relatório para mim. E o relatório tinha que estar pronto até as 2 horas. Ele me entregou o relatório a 1h55 do jeito que eu queria, precisava. O que eu devo fazer? Pego o relatório, analiso e dou um feedback para ele. Olha, seu relatório ficou ótimo. Você cumpriu com os passos, você entregou antes do horário e a aparência dele está muito boa. Muito obrigado. Feedback positivo. Ele entregou o feedback às 2h02. Olha, o feedback ficou ótimo, a aparência está ótima, era o que eu precisava. Só que você entregou fora do prazo. Da próxima vez, faça com a mesma qualidade, mas entregue dentro do prazo. Dê um feedback construtivo para a pessoa. Tá. Por que os gestores têm tanta dificuldade em dar feedback? Vamos pensar assim, vamos pensar em quando começou o feedback nas nossas vidas. Quais foram os primeiros feedbacks que nós recebemos? Foram dos pais na infância. Então nós lembramos daquele feedback, normalmente como que era a maior parte das famílias? A criança fez algo bom, não recebia nada. Né? Tá, não fez a sua obrigação. Tirou uma nota ruim, bateu no amigo, brigou, vinha o feedback negativo. Mas você não tem jeito, menina, você não faz nada certo, menino, você é isso, menino, você tem que estudar mais, você não estuda. Então nós acostumamos que o feedback é algo ruim. Então nós emocionalmente entendemos o quê? Feedback ruim, porque eu só recebi feedback ruim. Vamos pensar as crianças, né? Hoje está um pouquinho mudado, mas o filho chega com um boletim. Matemática 10, História 10, Geografia 10, Inglês 5. O pai e a mãe vai olhar para quê? Primeiro, olha o boletim todo e vai pro 5. Mas por que você tirou 5? Caramba, teu filho tirou 10. Valoriza o 10, depois vai pro 5. E isso vai fazendo com que nós entendemos que sempre que a gente fala de feedback é algo ruim. E eu, que recebi muito feedback ruim e hoje sou um líder dentro de uma empresa, eu não quero gerar aquela sensação que eu tinha no meu colaborador. Então eu fico enrolando para dar um feedback. Às vezes eu vou cheio de, isso não ficou tão bom, mas tudo bem. Estraguei o feedback. Ou é aquele líder, aí entre estilo de liderança, aquele líder autocrático, né? Você fez errado, quem manda aqui sou eu. Esse líder já está fora de uso, né? Deveria pelo menos estar. Então nós temos essa dificuldade pela trajetória que nós vivemos. E os líderes, eles não são preparados para dar feedback. Eu posso dizer, eu fiz 2 faculdades de Direito e de Administração, fiz um MBA, fiz cursos fora. Você quantos cursos fez? E eu vou falar, eu só fui entender de feedback num curso específico que eu fiz na minha vida. E não foi nem de graduação, nem de pós-graduação. Que eu fui trabalhar de forma técnica e abrangente o que era feedback. Então eu posso dizer que até os 33 anos de idade, eu não sabia o que era feedback. E aí eu fui entender como aplicar. E a maior parte dos líderes e gestores nem sabe como aplicar um feedback. É verdade. Qual o principal benefício para a pessoa e para a empresa que aplica feedbacks? Para a empresa, ela vai ter colaboradores muito mais proativos e pessoas que queiram estar na empresa. Por quê? Todos nós gostamos de elogio. Mara, não tem pessoa que fala, não, eu não ligo. Mentira, eu ligo, eu gosto. Eu também, todos nós gostamos. Então, sempre que eu faço algo bom, quem trouxe a água aqui pra gente, quando ele teve o cuidado, quando eu chego pra ele e falo, puxa, muito obrigado pela água que você trouxe, ele ganhou um elogio, ele se sentiu bem, ele não quer perder aquilo. Então, a próxima vez, a tendência é que ele faça melhor. Então, quanto mais elogios positivos, mais feedbacks positivos eu faço, melhor a pessoa, porque nós temos a tendência de não queremos perder o que nós já conquistamos, um elogio que seja. Isso quem está dizendo são cientistas,
Tá? Nós temos pesquisadores, cientistas, psicólogos que fizeram 10, 20 anos de pesquisa para provar isso, que quanto mais feedback positivo, mais a pessoa tende a se comportar melhor. Tudo é comportamento, né, Sim, André? Eu falo sobre finanças, né? E para mim, comportamento está lá em cima. Exatamente. Né? Quando a pessoa faz uma planilha, ela está olhando ali para o comportamento dela. Sim. Né? A mesma coisa que você está falando aqui. E qual que é o momento certo para dar um feedback? Sempre o melhor momento é na hora. Na hora que aconteceu. Eu só tenho que tomar alguns cuidados, né? É na hora. Ele só não pode ser em público se ele for negativo. Tá. Se ele for um feedback construtivo ou negativo, ele tem que ser separadamente. Então a pessoa fez algo errado o mais rápido possível, tá? E tem técnica para fazer isso, né? Eu chamo a pessoa para dar um feedback, ela fez algo errado. Eu ressalto as características positivas dela e dou um feedback negativo naquela atitude. Eu não posso naquele momento, não, porque nada, pô, você não faz nada certo. Pô, quantas vezes eu tenho que te falar? Isso não é feedback. Isso é esse feedback negativo que nós temos que excluir. Eu tenho que ser pontual. Qual foi a atitude que está gerando esse feedback? Tá? Mas sempre o mais rápido possível. Você entende, além do feedback que tem que ser dado na hora, você entende que tem que ter um momento, sei lá, cada 6 meses faz um feedback formal com data, hora, e tem que ter tempo para terminar, começar e terminar? Tem. Bora. 6 meses é o mínimo, tá, Mara? Que isso deve acontecer. Tá. Se fizesse todos os meses, seria um mundo perfeito. Tá? O feedback. Tá, entendi. Todos os meses eu dar o feedback para as pessoas. E aí não precisa, por exemplo, eu tenho uma empresa com 100 colaboradores. Não sou eu que vou dar o feedback para 100. Eu dou para os meus liderados, para os diretores. Certo. Os diretores dão para o gerente, os gerentes para os analistas. O ideal seriam todos os meses. Boa. Tá? Logo depois da apresentação de resultados. Você que está ouvindo a gente é empresário, mesmo que você tenha um funcionário. Sim. O André está dizendo feedback uma vez por mês. Exatamente. Além daquilo que aconteceu no momento. Exatamente. Tá. Vamos falar do mês. Olha, deixa eu te dar o feedback sobre como foi, as coisas que foram boas, aquilo que não foi bom. 6 meses já tá bom, mas é o mínimo. Tá. Mas a maior parte das empresas não faz isso. Eu trabalhei numa empresa, eu trabalhava por 5 anos na empresa e eu gostava, eu já era executivo, sênior na empresa, uma carreira lá, ganhava super bem, mas eu percebi um momento que eu não ia crescer. Sabe quando foi? Quando eu cheguei para um diretor, que ia se tornar o vice-presidente, eu falei para ele, ô fulano, pô, me dá um feedback do meu trabalho? Eu preciso, né? É importante. 5 anos sem feedback, Mara. André, tá tudo bem. Não precisa não, continua assim. Falei, não, mas é importante, porque deve ter coisas que eu não estou performando tão bem. Porque ninguém é 100%. Exato. Não, André, tá tudo bem. Eu falei, como que eu cresço numa empresa que eu não tenho feedback? E aí foi um dos motivos que fez eu buscar uma mudança naquele momento da minha vida. Seu diretor foi fantástico, né? Ele me ajudou muito, é verdade. Eu sempre tento ver o copo meio cheio, né? Então, senão talvez você estivesse até lá hoje. Pode ser. Não estava palestrando nos Estados Unidos, não estava conquistando clientes na Argentina, né? Exato. Nada por acaso. Nada